Boa noite! Está no ar o nosso programa Vida Ativa. O nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, de 18h30 às 19 horas. Trazemos sempre temas interessantes para você meditar, temas relacionados à saúde física, mental e espiritual. Fique ligado, será uma bênção para a sua família. Hoje eu trago para vocês um assunto super interessante e que leva centenas de pessoas aos consultórios médicos todos os dias. Hoje vamos falar sobre alergia. Alergia é um assunto extenso e cada dia mais há necessidade de buscar aprendizado nessa área, pois o número de alérgicos cresce rapidamente e a estimativa é que daqui a 10 anos essa população duplique. Mas afinal, o que é alergia? A alergia é uma reação anormal do organismo, que responde de uma forma exagerada ao entrar em contato com substâncias provenientes do exterior, chamadas alérgenos. Os alérgenos são substâncias comuns para a maioria das pessoas, que não são alérgicas e reagem normalmente a eles. Mas para as pessoas alérgicas, podem causar reações seríssimas. Os alérgenos mais comuns são pólen, ácaros, que são seres microscópicos, invisíveis a olho nu, que proliferam em locais quentes, úmidos e escuros, alimentam-se da pele descamadas de humanos e animais. Por isso, as casas que têm animais domésticos têm mais ácaros. Outro vilão é o pelo de animais. Alguns tipos de alimentos, dos quais falaremos no próximo bloco, medicamentos, fungos e veneno de abelhas e vespas. Os sintomas mais comuns são espirros, tosse, lacrimejamento, coceira, coriza, falta de ar. Mais de 25% das pessoas nos países industrializados sofrem algum tipo de alergia. Os últimos estudos indicam a contaminação atmosférica como uma das principais causas do aumento do número de pessoas alérgicas, principalmente nas grandes cidades. Os especialistas indicam também outros fatores, como o aumento do consumo do tabaco, que é decisivo no aumento da população de pacientes alérgicos. Além disso, os fatores causadores estão associados ao estilo de vida ocidental, uma vez que passamos a maior parte do tempo em ambientes fechados. A umidade do ar-condicionado que fomenta o crescimento de mofos e ácaros e o aumento do número dos animais de companhia. Mas e agora? O que fazer então para diminuir o dano? Você vai saber no próximo bloco. E agora nós vamos para o nosso break comercial com o Momento Teva. Para você que é elegante e gosta de se vestir bem, não saia daí.
O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Conheça os caminhos para o sucesso da sua empresa. Transforme ações em resultados. Tática Comunicação com Estratégia. Taticacomunicação.com.br 3202-0221. Faremos para diminuir o dano da alergia? Primeiro, saber a que se é alérgico. O especialista em alergia pode te ajudar a fazer o diagnóstico. Segundo, limitar a quantidade de alérgenos do seu ambiente, com algumas medidas simples e algumas recomendações. Limpe a casa diariamente com pano úmido no chão e móveis. Não use vassouras, espanadores, aspiradores ou panos secos. O paciente alérgico deve permanecer longe do local da limpeza. Retire tapetes, carpetes, cortinas, estofados de tecido, almofadas, brinquedos de pelúcia. Colchões e travesseiros devem ser encapados com capas e tecidos impermeáveis. As roupas de cama precisam ser lavadas semanalmente, de preferência com água quente, para matar os ácaros. Mantenha o quarto ventilado e claro. Evite umidificadores e vaporizadores, pois aumentam a umidade do ar, facilitando a proliferação dos ácaros. Evite animais como cães, gatos, pássaros. Uma ótima opção para o seu filho não ficar sem um animalzinho é comprar peixes ou tartarugas, obviamente as legalizadas pelo IBAMA. Não permita fumantes na casa. Não use produtos com cheiro forte, como água sanitária e desinfetantes. São regras simples, mas que fazem grande diferença na vida do paciente alérgico. Muitas vezes eu atendo no consultório crianças com crise asmática grave e percebo, por exemplo, cheiro de cigarro no pai ou na mãe. É lamentável, porque se a saúde do seu filho não é motivo suficiente para você mudar esse mau hábito, então realmente você é um escravo do vício. E aqui eu abro um parênteses para te dizer que ser livre não é fazer tudo que você quer ou que você gosta. Ser livre é você saber que você pode fazer qualquer coisa, mas você escolhe não fazer o que não te convém. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. E eu quero te dizer que eu sou completamente livre e feliz. E se você quiser, eu posso te ensinar a ser também. Entre em contato comigo por e-mail e apresente as suas dúvidas.
eu posso te conduzir ao caminho dos vencedores. Não saia daí. No próximo bloco, temos uma convidada para lá de especial. A Camila Gomes, nutricionista, está novamente conosco. E hoje ela trouxe uma receita super especial. Confira! O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Conheça os caminhos para o sucesso da sua empresa. Transforme ações em resultados. Tática Comunicação com Estratégia. Taticacomunicação.com.br 3202-0221. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Conforme prometido, eu estou recebendo a Camila Gomes, que é nutricionista. Camila vai aprofundar nesse tema de alergia alimentar. Boa noite, Camila. Boa noite, doutora Kênia. É um prazer estar mais uma vez aqui participando do programa. Que bom te receber, Camila. O nosso público, realmente, algumas pessoas comentaram, gostaram muito da última entrevista e eu creio que nós teremos, assim, milhões de assuntos para aprofundarmos. Ah, com certeza. Vamos, então, aprofundar em alergia alimentar.
Eu dei uma pincelada no primeiro bloco, mas eu quero que você defina novamente para o nosso público o que é alergia alimentar. Então vamos lá. A alergia alimentar, ela é uma resposta imunológica desencadeada pelos alimentos. Então, normalmente, o sistema imunológico é ele que defende o nosso corpo de substâncias possivelmente nocivas. Então, a gente vai ter os vírus, bactérias e algumas toxinas, né? Só que em algumas pessoas, essa resposta imunológica pode ser desencadeada pelos alimentos, que são primariamente uma substância inofensiva. Então, os alérgenos alimentares mais comuns seriam o leite de vaca, a soja, o trigo, os ovos, né? A gente teria também as oleaginosas. Dentre as oleaginosas, a gente tem as castanhas, mas a gente tem também o amendoim. E a gente teria leguminosas, peixes, crustáceos e o glúten. Camila, quais são os principais fatores que contribuem para o aumento da alergia alimentar? Como você já comentou, doutora Kênia, a alergia alimentar, ela tende a crescer em todo o mundo. Nos Estados Unidos, houve um aumento de 18% dos casos diagnosticados entre 1997 e 2007. Já na Europa, estima-se que cerca de 17 milhões de pessoas apresentem algum tipo de alergia alimentar. Entre os principais fatores que vão contribuir para a estatística estão os fatores genéticos e ambientais. E entre eles, o desmame precoce com a introdução cada vez mais cedo de outros alimentos, principalmente a introdução de alimentos industrializados. Quais são as alergias mais comuns em menores de 2 anos de idade? Então, as crianças menores de 2 anos de idade, as alergias mais comuns vão ser aquelas relacionadas à proteína do leite de vaca e da soja. Então, a maioria desses produtos industrializados, elas contêm a proteína do leite, fazendo com que o consumo se torne perigoso e que possa desencadear reações alérgicas. Entre os componentes dessas proteínas do leite, a gente teria a caseína, a lactoalbumina e a beta-globulina. Estes são componentes que não estão explicitados nos rótulos e muitas vezes as mães leem que não contém leite no produto e acaba expondo o seu filho a esses alérgenos. Então os pais têm que ficar atentos porque eles podem estar oferecendo um produto que oferece perigo à vida dos seus filhos, né? E a gente tem então, doutora Kênia, 2 tipos de alergia. A alergia imediata, que é aquela que ocorre até 2 horas depois o contato com o alimento, e a gente tem também aquela alergia tardia, que a alergia tardia ela demora até 72 horas para se manifestar e ela pode acabar provocando vômitos, diarreia, sangue nas fezes, né, após o contato com esse alimento. E na alergia imediata, ela ainda pode causar o choque anafilático. Isso gera grandes riscos para a saúde da criança. Então, entre as consequências dessa alergia imediata, está o fechamento da glote, né? Em casos mais graves, podem até ocorrer óbito por parte dessas crianças que foram expostas a essas substâncias alérgenas. Então, a gente está tratando de um alimento, de um tema muito grave, né? Que pode, inclusive, oferecer risco para a vida das crianças. É verdade. Já que você falou da questão de rótulo, vamos falar da campanha Põe no Rótulo? Ah, vamos sim. A campanha Põe no Rótulo é uma campanha que está tendo grande divulgação nas redes sociais e na mídia em geral. O que é essa campanha? São 600 mães de crianças alérgicas que resolveram se juntar, se unir para cobrar da Anvisa o direito de ter no rótulo a informação de que o alérgeno está presente no produto. É uma campanha super legal. Nós profissionais também acabamos tendo dificuldade com essa questão do alérgeno, porque muitas vezes pequenos traços do produto no alimento levam a alergia alimentar na criança, a criança acaba desenvolvendo alergia alimentar. Então, é uma campanha que a gente tem que dar o maior apoio, que a gente tem que também tá aí apoiando, dando força para essas mães, até para a gente conseguir um resultado melhor no nosso consultório. E agora, para finalizar,
Fala pra gente qual é a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia ao leite de vaca. Então vamos lá. Essas duas patologias, elas são frequentemente confundidas pelo fato delas terem o alimento causador em comum, o leite. Mas a gente sabe que elas são bem diferentes entre si. Ambas necessitam de acompanhamento médico e nutricional. A intolerância à lactose ocorre porque o organismo ele não produz ou produz pouca quantidade da enzima lactase, responsável pela digestão da lactose. A falta dessa enzima favorece o acúmulo da lactose no intestino, onde pode ocorrer fermentação por bactérias, provocando alguns sintomas, como a diarreia, os gases, cólicas e distensão abdominal. A origem da intolerância à lactose pode ser genética ou surgir em outras situações, como por exemplo, após uma quimioterapia, após a radioterapia ou alguma doença gastrointestinal. Já a alergia ao leite de vaca ou a alergia à proteína do leite, como é conhecida por muitos, ocorre quando são identificados pelo nosso sistema imunológico como um agente agressor. Ou seja, o nosso sistema imune reconhece a proteína do leite como um agressor. Então, são desencadeados vários sintomas desagradáveis, que muitas vezes são semelhantes ao da intolerância à lactose. Só que a alergia à proteína do leite é mais agressiva e ocorre principalmente nos primeiros anos de vida, na transição entre o leite materno e o leite de vaca, em bebês menores de 6 meses de vida. Os sintomas tendem a diminuir com o passar dos anos. As crianças em torno dos 5 anos costumam voltar a conseguir consumir o leite. Então, a gente fala muitas vezes para as mamães no consultório para evitar o desmame precoce, né? Todas as campanhas, todo mundo fala, tem anos já na mídia isso, para amamentar pelo menos até os 6 meses de idade. Mas elas não têm noção do quanto pode ser grave, perigoso essa introdução. Elas ficam aflitas para introduzir novos alimentos e não percebem o risco dessa introdução antes da hora. É fundamental que as mães amamentem até os 6 meses e que quando forem introduzir os alimentos tenham orientação médica e nutricional para que essa introdução não vire uma alergia alimentar. Exatamente. Muito bem, Camila, muito obrigada por estar conosco novamente. Agora, Camila, eu penso que o nosso público deve estar muito curioso com essa decoração diferente aqui hoje. Eu, particularmente falando, estou assim, sentindo um cheirinho muito agradável. Fala pra gente essa novidade. Pois é, doutora Kênia, eu trouxe aqui hoje, a gente tem um parceiro que é a Sofit. Ela prepara vários alimentos desenvolvidos especialmente para pessoas com intolerâncias alimentares, né? E aí eu pedi para ela que preparasse algumas delícias pra gente mostrar aqui no programa e pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Porque muitas vezes as mães ficam, mas meu filho não pode ir no aniversário, não pode comer um bolo, como que eu faço? Tudo é proibido, tudo tá restrito. E hoje a gente tem muito o que trabalhar nesse sentido. Então, por exemplo, a Sofit fez pra gente essa tortinha. Ela tem como base a farinha de aveia, ela sempre utiliza alimentos orgânicos, né? Ela não utiliza açúcar nas receitas e é uma tortinha sem lactose. Então, seria uma ideia super legal, por exemplo, para um aniversário, para um evento onde a gente tem crianças alérgenas, né? E aqui a gente tem também o pãozinho de queijo que ela faz, é uma delícia, ele é sem lactose. Ela usa o polvilho, mas ela usa também a batata doce. E a gente fala tanto dos benefícios da batata doce, né? Então ficou super legal. São deliciosos os alimentos que ela prepara. A gente vai deixar aqui no televisor o contato dela e muitas vezes a gente acaba indicando para alguns pacientes, porque é super legal. Ninguém precisa deixar de se alimentar, deixar de ir numa festa. E é linda, né? Você vai numa festa, isso aqui para mim é um bolo de aniversário normal. E é uma delícia, né? Então a criança não deixa de comer, não deixa de participar de eventos sociais porque tem uma intolerância, uma alergia alimentar. Na verdade, até introduz essa criança na sociedade. Ela não tem que ser diferente, né?
Isso, com certeza. Muito joia. Muitas vezes eu já atendi pacientes também que acabaram relatando que eles tinham uma intolerância alimentar. No início na escola eles eram discriminados por essa intolerância, porque eles eram vistos como diferentes, mas as mães começaram a aprender tantas receitinhas, fazer tantas delícias, que os outros coleguinhas passavam a comer o lanche dele. Né? E ficavam mais interessados pelo lanche. Muito joia. A Camila, gente, nós comentamos na nossa entrevista anterior, ela falou dos lugarzinhos, lanchonetes saudáveis, né? Você lembra? Então, Camila tá me introduzindo nesse negócio de natureba. Eu que era, assim, totalmente, mais ou menos errada em alguns alimentos, quando ia pra lanchonete ia só comer hambúrguer, fomos visitar, né? Nós vamos trazer depois para vocês uns lugarzinhos que nós visitamos. E aí eu tomei os sucos, né? Tá muito agora na moda esse detox e tinha umas saladas legais, muito interessante. Fica ligado que mais pra frente, nos próximos programas, nós estamos com uma novidade aí nessa área. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Sofite, que, né, forneceu pra gente essas delícias. Acho que não ficou bom esse negócio, não. Sobrou pra mim. Muito obrigada, Camila. Realmente nós temos recebido algumas perguntas. O público está gostando muito da sua participação no Vida Ativa. Muito obrigada mais uma vez, doutora Kênia, pelo convite. Foi um prazer participar mais uma vez do programa Vida Ativa. E você nos encontra lá na Clínica Praia Med e também na fanpage do programa. Que pena, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a Sofite pelas delícias preparadas e eu quero te convidar a continuar conosco. Na semana que vem, nós estaremos, à segunda-feira, às 18h30, com um tema muito interessante para você. Esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, você pode mandar sugestões. Fala conosco do que você quer saber e nós vamos trazer o convidado especial para você. Venha descobrir o seu lado artista. A oficina de atores Abel Santana na Praia do Canto oferece vários cursos para todas as idades. Iniciação teatral com prática de montagem, interpretação para TV e cinema, oratória e teatro com ferramenta pedagógica. Descubra como o teatro ajuda a vencer a timidez, melhorar a comunicação, a autoestima, a criatividade e o convívio social. Ligue 3082-7855 ou acesse abelsantana.com. O teatro ajuda a melhorar a sua vida.